Saudações, senhoras e senhores, aqui é o Dan. Estamos aqui para mais um vídeo de arte digital e dessa vez arte vetorial. A minha HQ Samurai Boy é toda desenhada no Illustrator, então eu achei que seria uma boa oportunidade para mostrar para vocês o processo de ilustração de um dos personagens utilizando uma ferramenta vetorial. Esse personagem faz parte da saga A Espada Celestial, da minha HQ Samurai Boy, e eu não vou te dar spoiler, então você vai ter que ler para saber o que acontece, mas o bom é que é de graça e dá para ler online, o link vai estar aqui na descrição. Eu uso aqui uma referência do mesmo personagem que eu desenhei em outra página para começar o trabalho e aí eu dou início ao rascunho, que é bem solto mesmo. Em seguida eu vou detalhando o rascunho, camada em cima de camada. Eu estou usando aqui o Blob Brush, ou pincel de deformação, que é uma ferramenta que permite desenhar de maneira bastante intuitiva, como um pincel comum no Photoshop mesmo. Ele é sensível à pressão, o que quer dizer que ele aumenta e diminui a espessura do traço conforme eu aplico força à caneta. E uma das vantagens de usar essa ferramenta é que ela deixa o traço super limpo. As linhas ficam muito claras e para esse estilo mais cartoon, isso é exatamente o que eu quero. E aí nesse ponto, já tenho confiança suficiente para ir fazendo a linha definitiva, né? O que a gente poderia chamar talvez de arte final. E aí, por exemplo, a roupa dele, que vai predominar nesse tom roxo, eu já faço na cor que vai sair o desenho final mesmo. A roupa que ele usa é uma espécie de kimono, só que um kimono um pouco mais ajustado no corpo, né, para permitir a movimentação do guerreiro ninja. Então agora aqui com um pincel de outra cor, eu já vou traçando mais ou menos aqui alguns detalhes da roupa dele, enquanto vou fazendo ajustes na própria posição mesmo, por exemplo aqui do braço. E nesse contexto aqui, ele veio para resgatar a filha dele da batalha. Então ele está com a criança aqui no colo, né? Então um dos braços dele segura a arma e o outro braço, o braço esquerdo aqui, segura a criança. Uma coisa incrível do Illustrator é a agilidade que ele proporciona pra gente na hora de fazer pequenas edições e pequenos ajustes, porque nada praticamente precisa ser destrutivo aqui. Então se eu fiz um traço e eu não estou completamente satisfeito com ele, eu posso fazer pequenos ajustes, mudar a posição, manter a essência do meu desenho original, né, e mesmo assim fazer ajustes mantendo o traço limpo e nítido como eu queria desde o início. E eu vou mudando assim a cor dos traços justamente porque no caso do Illustrator, né, se tem um objeto na folha ali na tela que está numa determinada cor e você fizer um traço por cima desse objeto com a mesma cor, eles vão se unir e vão se tornar um objeto só. E para que eu possa editar e fazer modificações, eu não quero que isso aconteça, pelo menos não nesse estágio mais inicial, que eu ainda não tenho certeza de cada traço, que eu ainda estou fazendo ajustes e refazendo um traço aqui e outro ali. Então eu mudo a cor do pincel para que eu possa fazer o traço sem que ele se prenda definitivamente ao traço que está embaixo. O fato de ser em vetor me permite também desmembrar elementos do próprio desenho que eu estou usando aqui como referência e reutilizar no desenho do personagem novo. E isso acelera muito aqui o meu fluxo de trabalho, porque eu não preciso ficar redesenhando tudo do zero. Mas na posição da própria cabeça dele aqui, eu preciso que ela esteja num ângulo diferente. Então eu vou ter que reposicionar os elementos aqui para poder fazer sentido de acordo com a cena que eu estou criando agora. E aí quando o desenho já começa a tomar uma forma mais definitiva, eu posso ir limpando a sujeira, né, entre aspas, e removendo esses outros traços, esses outros esboços aqui que não tem mais serventia. Quando a maior parte do desenho já está definida, aí a gente começa a colorização. E no caso do estilo da arte do Samurai Boy, e pelo fato de usar o Illustrator, eu consegui chegar num método de colorização que também agiliza muito o meu trabalho, porque meio que já dá para desenhar e colorir quase que ao mesmo tempo. O estilo de cor não é muito detalhado, não tem tanta composição de luz e sombra, por exemplo, mas eu consigo, utilizando um pouquinho de nuance, um pouquinho de gradiente, dar um pouquinho mais de profundidade, de textura para os elementos. E a minha forma de fazer essas cores a partir da arte final aqui no vetor é duplicar o desenho e como se eu fosse apagar a parte de fora do traço, porque aí a parte de dentro vira o preenchimento, um objeto mesmo, vetorial, que eu consigo mudar para a cor que eu quiser. E aqui eu meio que vou colorindo um pedaço de cada vez aqui no desenho para que eu possa
reposicionar os elementos separados depois. É como se no Photoshop eu tivesse desenhado os elementos em camadas diferentes. O Illustrator me permite que mesmo na mesma camada, eles sejam considerados como objetos ou grupos de objetos diferentes. E assim eu posso movimentá-los de maneira independente e criar outros efeitos e outras combinações. No caso desse braço esquerdo aqui, por exemplo, como ele está solto, eu vou poder simplesmente tirar ele de lugar e colocar junto com a criança, quando eu terminar de desenhar a criança aqui no colo dele, por exemplo. E alguns trechos aqui acabam ficando muito fáceis de colorir, de dar essa profundidade, de maneira sutil, porque afinal de contas é um estilo cartoon, né? Justamente por causa dessa ferramenta de gradiente do Illustrator, que melhorou muito. Antes era muito ruim de trabalhar dessa forma. E aí pronto, o ninja, que é o personagem principal dessa cena, já está concluído. Agora é desenhar a filha nos braços dele. E eu começo com um círculo, justamente para definir a posição da cabeça. E o resto meio que é, em termos de processo, bem parecido com o que eu fiz no começo desse outro personagem. Eu vou traçar aqui de uma maneira bem solta o esboço para seguir a partir daqui. E aqui nesse caso, como eu já tenho o desenho de um personagem pronto atrás dela, eu prefiro mudar a opacidade e trabalhar numa outra camada, ao invés de simplesmente sair mudando as cores dos traços, que pode ser mais rápido quando você está no começo, mas num estágio como esse não é muito produtivo. A cabeça eu já deixo na cor que vai ficar na versão final. Mas o resto do corpo eu uso uma cor diferente, nesse caso aqui o preto, para primeiro se diferenciar do que está atrás e segundo, para eu poder já, com um traçado bem próximo da versão final, já trabalhar com algo que vai ser definitivo. As mãos são um aspecto muito importante dessa ilustração para denotar realmente o estado em que está essa personagem aqui no colo dele. Então eu desenho o esboço, apago, redesenho, pego aqui a mãozinha e reposiciono, giro até ficar do jeito que eu quero. Depois que eu fico satisfeito, eu vou então fazer com a cor final, a cor da pele dela mesmo, né, para já ficar na versão definitiva. Em seguida é só ir ajustando, né, algum pedacinho ou outro do traço que não ficou tão bom quanto eu queria, e aí a gente prossegue. Outra vantagem do Illustrator é justamente essa, eu não preciso nem modificar um traço por inteiro, eu posso simplesmente ajustar uma curvatura, uma linha aqui, outra ali, para que fique do jeito que eu quero, sem ter tanto trabalho, né? Essa forma de editar o vetor é realmente incrível e muito difícil de encontrar em outras soluções. A colorização dela segue mais ou menos a mesma lógica do ninja que a está carregando aqui. A gente vai, é como se fosse fechar aqui os objetos para poder colorir dentro. E aí cada parte vai ser entendida pelo Illustrator como um objeto diferente. Então o corpinho dela é um objeto, os braços são, o braço é um objeto, outro braço é o outro, cada mãozinha, né, o rosto, o cabelo e assim por diante. Para deixar o cabelo dela também mais desgrenhado, né, para mostrar as sequelas da batalha, a gente adiciona aqui alguns traços, alguns fios soltos. E agora é só reposicionar os elementos até ficar com o melhor resultado possível. E depois de adicionar aqui o brilho no cabelo, ela está pronta. Agora é reposicionar o braço do ninja que está atrás para realmente ficar parecendo que ele está carregando ela no colo. E como esses elementos estão em camadas separadas, vai ser bem tranquilo de fazer isso. Basta pegar aqui o braço dele, que está numa camada lá embaixo, mas que já está separado, copiar e colar nessa camada que está aqui a menina, e aí depois eliminar os excessos. E por ser um objeto vetorial, eu também posso girar e reposicionar de acordo com o corpo da menina. E aí só mais alguns ajustes, uma sombra aqui embaixo para poder ambientar o personagem, e aí...
Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre desenho vetorial. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e também muito obrigado a todos que me apoiam através dos meus livros, como o mangá Alina, o Samurai Boy, o Ladrão de Javalis e, claro, o Samurai Boy, a Espada Celestial, que é onde aparece esse personagem do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.